Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e agora então investidor qualificado. Eu gostaria de trabalhar com vocês nesse vídeo duas questões que para mim são fundamentais. Primeiro, a importância do minério de ferro e a importância de você entender um pouco sobre o quanto que a China comanda a cotação dessa commodity. E depois, numa segunda parte, vou falar um pouco mais abertamente do porquê que eu ainda não invisto em commodities, especialmente aquelas relacionadas a minério de ferro. Então, seja ela a própria extração do minério ou a siderurgia. Vou explicar o porquê que eu acredito que esse cenário hoje que está se desenhando na China é um pouco complicado para esse tipo de investimento. E claro, isso vai afetar diretamente as ações da Vale, Semin, Gerdau, Uzi Minas e até mesmo a Brap, que seria um braço, vamos dizer assim, que investe exclusivamente em Vale. Se você investe em alguma dessas empresas e está interessado um pouquinho aqui nessa pitada que eu vou dar de macroeconomia e algumas questões muito importantes para minério de ferro, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, não é novidade para ninguém que a China, ela basicamente hoje quase que dita qual que é o valor do minério de ferro. Eu sei, existe toda uma questão de oferta e demanda, eu sei disso. No entanto, eu vejo muito que lá na China nós temos, no Porto de Dalian especialmente, uma forma muito clara que diz se o minério ele vai ficar num preço alto ou se ele vai ficar num preço baixo. E, melhor ainda, algumas questões relacionadas a estímulos à economia chinesa, especialmente relacionadas também à questão da construção civil, impactam muito. E olha só o que aconteceu. Nós temos aqui, basicamente, que a China ela anuncia isenção de impostos para construções de casas populares a partir de 1º de outubro. Bem, se você tem uma isenção de impostos, significa de uma certa maneira que você vai estar estimulando a construção de casas populares. Esses impostos aqui basicamente serão impostos relacionados a impostos urbanos e impostos rurais, respectivamente. Só para que a gente tenha mais ou menos aqui um paralelo, significaria de uma certa maneira que eles estariam isentando, e essa isenção eles não falam se ela é total ou parcial, mas enfim, o ponto é que traçando um paralelo, o IPTU ou o ITR, que seria o Imposto Territorial Rural ou o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, né, que seria o IPTU, teriam uma certa isenção, ou seja, uma carga tributária menor. Isso, de uma certa maneira, estimula que algumas construtoras elas tenham, sim, uma maior procura por casas populares e isso, claro, demanda muito minério de ferro, demanda aço e demanda tantas outras coisas que nós sabemos que o Brasil é muito forte na exploração e também na siderurgia, que acaba, como eu falei no começo, trazendo muito ganho para Gerdau, Uzi Minas e outras tantas ali que nós temos. Esse ponto eu acho importante você guardar a informação, porque nessa próxima notícia aqui eles falam o seguinte, que a China, como a flexibilização dos preços do imóvel, pode afetar a economia e o mundo. Então eles estão falando aqui que a flexibilização nos preços pode afetar muito a nossa economia global, e especialmente aqui no Brasil nós estamos falando da questão da exportação, que aqui nós temos muito forte, e no geral o mundo pode também ser bastante afetado com isso positivamente, porque uma parte do minério que a China demanda vem também da Austrália e de alguns outros lugares, mas especialmente Brasil e Austrália. Muito nós temos aqui de vantagem por conta da qualidade do nosso minério, Vale especialmente é aquela que tem a melhor qualidade, seguida ali, pelo menos dentro das que nós temos na bolsa da Semin, e que com essa exportação que nós temos, ajuda muito. Talvez, porém, com uma forte demanda, pode ser que o valor do minério de ferro suba muito, porque talvez nós não tenhamos uma produção que consiga suportar tudo aquilo que eles pedem e exatamente por essa balança de oferta e demanda a gente teria um preço maior, que poderia, num certo período de tempo, acabar beneficiando essas ações. No entanto, eu vou trazer um contraponto para vocês, que também é notícia. Eles trouxeram aqui que os Estados Unidos fez uma crítica, dizendo que a China usa métodos enganosos e coercitivos para influenciar o quadro global. Do que ele está falando? De uma certa maneira, ele coloca aqui manipulação de informações. E aqui eu vou trazer vocês para mim porque eu quero trabalhar dois dados que eu acho que são importantes. Lá na China, eles disseram que o desemprego, especialmente na classe mais jovem dos chineses, estaria muito alta. Para, vamos dizer assim, driblar isso, ao invés de melhorar questões de trabalho, melhorar talvez condições de emprego no geral, eles simplesmente decidiram por não mais divulgar os dados. Porque se você não divulga os dados, você não tem desemprego.
Claro, aqui eu espero que você tenha conseguido compreender que isso aqui é uma ironia. E exatamente pelo fato da China ela tentar driblar e manipular um pouco essas informações, muito me preocupa em ver que ela está dando estímulos e tantos estímulos para a área da construção civil, sendo que nós temos algumas das maiores empresas de construção de lá pedindo ou uma recuperação judicial ou talvez precisando de um certo socorro do governo chinês para continuar operando. Aqui, claro, tem a Evergrande, tem uma outra empresa que seria a segunda maior de lá, e aí depois disso nós temos apenas algumas empresas que são do governo, só que com uma vamos dizer assim, uma capacidade muito menor de produção. Então, essas duas principais, elas puxariam o índice todo de construção civil e, claro, beneficiariam muitas nossas empresas daqui. Só que aí a preocupação que me gera e aquela época que nós tínhamos, por exemplo, aquelas cidades fantasmas? Alguns prédios que nós vimos que eles foram demolidos. Será que essa situação toda, ligada com uma certa manipulação dos dados e uma manipulação de tudo que a China ela pode ter, será que isso não é um pouco complicado para a nossa bolsa? Eu vou tentar explicar um pouco melhor. Se você tem uma empresa e você precisa de uma certa previsibilidade para aquela pessoa que você vai fornecer o seu material. Você não espera que os dados que ela traga a respeito de vendas, a respeito de demanda, sejam confiáveis? Sim, você espera isso. E, no geral, o mercado ele é travado sempre de uma relação de confiança. Então, a Vale ela está aqui, a Semin ela está aqui para exportar o minério, a Gerdau, a Uzi Minas, ela está aqui também para exportar matéria, por exemplo, para a China. E aí você olha para a questão da demanda, está muito alta, só que aí quando você olha para o quadro real, que talvez não seja divulgado, talvez essa demanda não seja efetivamente realizável. Ou pode ser que ela seja inflada, ou pode ser que ela seja apenas artificial. E aqui me traz uma preocupação muito grande de investir no minério de ferro. Porque por mais que eu saiba da necessidade e utilidade em quase todos os ramos de infraestrutura e para alguns materiais básicos que nós temos, me preocupa você não ter um dado sério, você não ter um dado talvez auditável. E por não ter essa capacidade de identificar o que é real e o que a China está manipulando, eu particularmente fico muito com o pé atrás de investir em minério de ferro. Claro, não estou dizendo que você deve se desfazer das ações da Vale, da Semin ou qualquer outra. Na verdade, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que um quadro que está se desenhando de uma desconfiança que é ainda maior, especialmente pelo lado dos Estados Unidos já há um bom tempo, eu particularmente tendo a aderir a essa desconfiança. Não estou querendo acusar nada. No entanto, num cenário de dúvidas, onde eu vejo também na nossa bolsa de valores outras tantas empresas com uma capacidade tão boa de entregar valor, por que eu vou optar por aquela que me traz alguma dúvida, que me traz uma certa dor de cabeça? Olhando talvez para uma vontade de investir em commodities, eu olharia mais para petróleo, olharia mais para celulose, olharia mais para outros mecanismos ali que poderiam me beneficiar no médio e longo prazo. E só para que a gente consiga ainda olhar um pouco mais, eu vou trazer vocês aqui para o gráfico do minério de ferro. Só para que a gente consiga enxergar aqui o quanto que existe, não uma manipulação, mas o quanto que existem algumas distorções. Só para que a gente veja. Aqui atrás, eles basicamente devem ter dito que eles vão fazer um determinado estímulo. Aí a ação sobe. Aqui, eles falaram, vamos estimular mais ainda. Continua subindo. Chega um momento que acaba se estabilizando e aqui eles falam, agora nós vamos tirar aqueles estímulos que nós estamos fazendo e aí o minério abre com esse gap aqui. E aí mais uma vez, o minério ele continua ali com a demanda dele, um pouco lateralizada e aí depois a China de novo diz, nós vamos dar outro estímulo e ela simplesmente sobe. Esse cenário, para mim, ele traz uma grande desconfiança. Claro, eu sei que no petróleo nós também temos isso, especialmente por conta da OPEP e, enfim, quase que um cartel que é trabalhado lá dentro, só que o petróleo ele tem uma demanda global. Então é muito diferente aqui do minério, que é muito mais voltado para a China. Se você pega os dados da Vale, pega os dados da Semin, você vai perceber que 70%, 80% da exploração e da venda do minério é destinada para a China, não é tão destinada para o mercado interno.
A CSN um pouco menos, porque ela ainda destina um pouco desse minério para a própria CSN, a questão da siderurgia dela. Mas eu particularmente fico um pouco com o pé atrás quando eu vejo uma situação quase que de controle do preço da commodity aqui por um único player. Então isso me preocupa um pouco. Para que a gente consiga encerrar, eu vou trabalhar aqui com vocês um pouco das ações da Vale e um pouco também das ações da Semin para a gente enxergar se existe uma correlação entre o minério de ferro e o valor realmente aqui da commodity e das ações. Se eu peguei aqui o período de um ano, você vai perceber que a Vale, ela realmente ela anda muito próxima aqui ao minério de ferro. Você vai poder perceber aqui. Agora, a Semin, ela já se descola um pouco. Por quê? E aqui não vou dizer que é um achismo, porque na verdade tem uma certa fundamentação, mas apenas para que você enxergue a diferença entre uma coisa e outra. Porque a Vale, ela tem uma correlação, a meu ver, muito maior com a oscilação do minério, já que ela já tem todo o investimento necessário e já pronto. A Semin, por outro lado, ela não tem todo o investimento pronto. Se você for pegar, por mais que pareça contraditório, ela não tem dívida. Mas não ter dívida não significa que ela não tem investimentos que ela esteja fazendo. Tanto é que quando você abre o próprio resultado da Semin, você percebe que ela coloca lá, olha, todos os investimentos até 2030 e pouco já estão meio que pagos porque a gente tem caixa aqui. Só que isso não quer dizer que o minério dela seja de uma boa qualidade, não quer dizer que os processos produtivos sejam totalmente eficazes, não quer dizer que as plantas que eles têm lá dentro sejam as melhores e que demandam investimento. A Vale, por outro lado, já estaria na excelência. Então, eu vejo muito mais uma correlação da Vale por conta dessa excelência com a oscilação do minério de ferro do que a Semin, que a meu ver hoje está muito mais próxima à oscilação da própria taxa Selic. Porque por ter um caixa líquido livre, basicamente, a oscilação da Selic faz muito mais com que essa ação se mova para cima e para baixo do que efetivamente o minério de ferro. Claro que ele tem assim a sua influência, mas na Vale é muito mais correlacionado. Tanto é que você pode ver aqui nesse gráfico que eu montei aqui para vocês, que a Semin ela sobe 78%, Vale está aqui quase no 0 a 0, com 3% de alta, e o minério subindo aqui 21% praticamente no período de um ano. Se a gente jogar mais para trás, é só você ver o quão correlacionado que é a Vale e descorrelacionada é a Semin. Claro, aqui a gente tem que fazer um pequeno disclaimer, né? Porque nesse período de 5 anos a Semin nem estava na bolsa. Trazendo talvez um pouco mais para próximo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Trazendo um pouco mais para próximo, a gente vê mais uma vez que parece que a Semin ela está correlacionada com o minério, mas no curto prazo, como eu comentei com vocês aqui nesse período de um ano, ela descolou muito por conta dessa expectativa da queda da taxa Selic. Por que disso? Muito provavelmente por conta dos investimentos que ela tem, e por esse investimento, os juros está comendo um pouco do caixa dela. E esse caixa, como ela pretende distribuir de 80% a 100% dos seus dividendos, muito provavelmente os juros, por comerem os dividendos, acabam trazendo um pouco mais de pressão sobre a ação do que na própria Vale, porque a Vale ela traz uma geração de caixa vinculado com a commodity, diferentemente da Semin, que tem uma geração de caixa também vinculada à commodity, mas muito mais preocupada com o caixa que ela já possui. Se essa parte ficou um pouco complexa, eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários para que eu consiga fazer um vídeo um pouco mais explicativo a respeito da Semin. Aqui eu queria apenas trazer um aspecto geral e amplo do porquê que eu não gosto tanto de investir na commodity, especialmente de minério de ferro, e nesses momentos em que a China ela não se mostra tão clara e aberta a dados que eu acho que são fundamentais para que você invista com qualidade e pensando no futuro com uma certa tranquilidade também na sua carteira. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mais ainda do que eu estou apresentando aqui no canal, tem a nossa área de membros em que você pode ter acesso a diversas coisas, mas eu acho que a melhor seria a possibilidade de ter uma conversa comigo por 1 hora a respeito da sua carteira de investimentos, tá certo? Então espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.